Cade acorda com o alarme e por um instante não reconhece o próprio corpo. Não é dor, não é cansaço, é deslocamento. Como se ele tivesse acordado um passo à frente do lugar onde deveria estar. O teto metálico está ali. A luz entra pela mesma fresta. O relógio marca o mesmo horário. Mas algo não encaixa. Ele se senta devagar. Respira. O corpo responde, mas com uma precisão estranha, quase excessiva. Os movimentos parecem limpos demais, como se partes inúteis tivessem sido removidas. Cade percebe com clareza desconfortável. Atravessar mudou algo que não reinicia. No corredor, os soldados seguem a rotina habitual. As conversas triviais continuam. Mas Cade nota um detalhe inquietante. Ele não reconhece mais alguns rostos. Não porque sejam novos, mas porque deixaram de importar. A memória seleciona agora com frieza. Rita aparece do outro lado do corredor. O olhar se cruza por um segundo. Não há reprovação. Não há cobrança. Há algo pior. Aceitação silenciosa de que o que foi atravessado não pode ser desatravessado. No transporte, eles não se sentam juntos, nem afastados. O espaço entre eles é preciso, quase calculado. Cade sente que qualquer tentativa de retomar o ritmo antigo criaria ruído. O ciclo já deixou claro. Depois do limite, repetição não restaura vínculos. Quando a porta se abre, a sensação é imediata. O campo não reage como antes. Não há explosão inicial. Não há caos imediato. Há uma quietude tensa, como se o próprio ambiente estivesse esperando algo específico. Cade entende. O sistema agora reconhece intenção antes da ação. Eles avançam, não direto para o ponto crítico, não em desvio. Um caminho intermediário que Cade não teria considerado antes de atravessar. O campo responde com ataques localizados, quase cirúrgicos. Não tenta impedir tudo, apenas testa. Cade reage com eficiência fria. Rita acompanha, mas algo está fora de sincronia. Não nos movimentos, na leitura. Eles já não enxergam o mesmo campo. Rita reage a perigos que Cade ignora. Cade evita zonas que Rita não percebe como ameaça. Pela primeira vez, a diferença de perspectiva não é complementar. É divergente. A morte vem rápido. O alarme soa. Cade desperta com um entendimento claro. Atravessar criou duas leituras do mesmo dia. No corredor, Rita se aproxima. Fala baixo, sem emoção. Eu não vejo o que você vê. Cade não tenta explicar. Ele sabe que não é questão de palavras. É de posição. Ele cruzou algo que ela ainda não cruzou. Na batalha seguinte, Cade decide testar isso. Ele não lidera, não acelera. Segue o ritmo de Rita. O campo responde com instabilidade crescente. Ataques surgem onde Cade sabe que não deveriam mais existir. Ele entende. Voltar ao ritmo antigo não é neutralidade, é retrocesso. A morte chega com violência desnecessária. O alarme soa. Cade acorda irritado. Não com Rita, com o próprio impulso de ajustar. Ele percebe que depois do limite, tentar manter tudo junto cria mais caos do que avançar separado. Na batalha seguinte, ele faz algo que nunca fez antes. Não sinaliza, não corrige, não antecipa para Rita. Ele avança em paralelo, mantendo distância operacional. O campo responde com estabilidade parcial. Não perfeita, mas funcional. Eles sobrevivem mais tempo do que no ciclo anterior. Mas o custo aparece rápido. Rita é atingida em um ponto que Cade poderia evitar se interferisse. Ele vê com antecedência. Sabe exatamente como corrigir. Não o faz. A morte vem depois. O alarme soa. Cade desperta com um peso seco no peito. Não culpa. Consciência do preço. Ele entende agora que atravessar não exige apenas deixar alguém para trás fisicamente. Exige aceitar que as consequências não são mais compartilhadas. No corredor, Rita passa por ele sem olhar. Não é ressentimento, é foco. Ela também sente a distância crescente. Não como escolha emocional, mas como fato estrutural. Na batalha seguinte, o campo muda de novo. Não reage à presença de Cade como antes. Os ataques se concentram mais em Rita, não como punição direta, mas como resposta à assimetria.
O sistema parece tentar equilibrar algo. Keiji percebe tarde demais. Rita é atingida cedo. Não fatalmente, mas o suficiente para comprometer o avanço dela. Keiji chega ao ponto crítico sozinho. O campo hesita por um instante, o mesmo instante do episódio 7. Mas agora, algo diferente acontece. O campo se ajusta, não colapsa, não falha. Ele se reorganiza em torno da nova configuração. Keiji avançando além, Rita ficando aquém. A morte vem, mas sem ruptura. O alarme soa. Keiji desperta com um choque frio. O sistema está aprendendo a funcionar sem Rita. Isso o assusta mais do que qualquer ataque. No ciclo seguinte, Keiji tenta forçar o colapso novamente. Avança rápido, ignora custos laterais. O campo reage com agressividade controlada, mas não falha. Ele resiste. Keiji entende. Atravessar uma vez abriu a fissura. Repetir não garante nova falha. O sistema se adapta. Rita se aproxima dele no corredor. Se continuar assim, eu vou ficar irrelevante. Não é acusação. É constatação estratégica. Keiji não responde de imediato. Ele percebe que o próximo passo não é atravessar mais fundo. É decidir o papel de Rita no sistema que está se formando. Na batalha seguinte, Keiji faz algo inesperado. Ele retarda o próprio avanço. Não para acompanhar Rita, para permitir que o campo volte a reagir aos dois. O campo responde com instabilidade imediata. Ataques se tornam erráticos. A morte vem rápido. O alarme soa. Keiji acorda exausto. Ele percebe que tentar reequilibrar depois do limite gera mais ruído do que progresso. O sistema já está em transição. Resistir a isso é perder tempo. No último ciclo do episódio, Keiji toma uma decisão silenciosa. Ele avança com clareza, sem pressa, sem ajustes para Rita. Não a abandona, mas não a espera. O campo reage com padrão novo, quase estável. Rita cai antes do ponto crítico. Keiji atravessa sozinho por um instante maior do que nunca. Não há falha, não há colapso. A morte vem como encerramento, não como punição. O alarme soa. Keiji desperta em silêncio absoluto. Ele entende agora que atravessar não quebra o sistema. Redefine quem ele prioriza. O ciclo está deixando de ser uma prisão compartilhada e se tornando um caminho assimétrico. Ele se senta na cama, encarando o teto, com uma certeza pesada. O próximo passo não será atravessar de novo. Será decidir se vale a pena seguir quando o sistema aprende a funcionar sem quem ficou para trás. Se essa história continua te acompanhando, escreve nos comentários. Até onde faz sentido avançar quando o progresso começa a excluir quem caminhou com você? O ciclo continua. Nos vemos no episódio 9. Se essa narrativa fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios.